Fala pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 8 de abril de 2020, quarta-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 2 horas e 34 minutos. Muito bem, quero falar hoje sobre tratados delimitadores de terras. Isso a escola não conta. Claro que eu ia colocar mais coisas, mas como o título não vai dar, então isso a escola, nem o pastor, nem o padre, nem a igreja, nem o seu líder, nem o professor de escola dominical, nem na catequese, eles não vão contar nada, eles vão falar isso para você, jamais. Só, mas lembrando, não é porque a escola oficialmente não fala isso, mas você vai encontrar o que eu vou falar aqui em artigos sérios, em livros sérios, coisas, uma literatura mais voltada para o público adulto, não para crianças, tá? Você vai ver isso também em vídeos sérios, tem sim, certo? Eu não estou inventando, não estou inventando a história, porque eu não sou eu não faço um trabalho de revisionismo barato, não. Pelo contrário, eu prezo pelo ensino, pelo estudo sério, beleza? Aquilo que a evidência mostra é o que nós defendemos. Se a evidência mostra um outro caminho, então nós vamos por onde as evidências estão mostrando, beleza? Muito bem, o que acontece, gente? Vamos falar então rapidinho. O que acontece? Todos nós já sabemos, pelo menos na escola já falaram isso. Então acho que algumas coisas aqui não vai deixar ninguém perdido no assunto. Quando Portugal, Espanha começaram suas navegações, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Bom, primeiro que eles queriam, tinham motivos econômicos, tinham motivos culturais, certo? Só que houve um probleminha, por quê? O trajeto pelo Mediterrâneo foi fechado, lógico, devido à expansão do Império Otomano. Os turcos eles fecharam, então eles não conseguiam no dia passar. Então Portugal e Espanha vão tentar negociar com a Índia. Então eles queriam chegar ao Oriente. Sabendo do seguinte, Espanha tentou por um caminho, Portugal por outro. Tá? Só alguém pergunta assim, por que eles não foram pelo Mediterrâneo? Porque os otomanos fecharam ali, então tomaram, com a expansão do Império, não conseguiram mais passar por ali. Então o que acontece? Isso foi em 1453, se eu não me engano. Mas beleza, o que acontece? Só que havia um probleminha, porque para eles se lançarem, as navegações começaram, lógico que existem as grandes navegações e o país pioneiro foi Portugal, mas beleza. O que aconteceu? Para ter esse momento de navegação, para poder eles se lançarem ao mar, existia um probleminha muito grande. O imaginário da época, qual que era? Eles pensavam que tinha monstros. Por que eu falei sobre o caminho de Portugal e o caminho da Espanha? O pioneiro, lógico, foi Portugal. E Espanha foi segundo. O que aconteceu é o seguinte: tivemos em 1492 a expedição do Cristóvão Colombo. Porque é o seguinte, Cristóvão Colombo ele partia da ideia de que a Terra era esférica. Então ele, para chegar ao Oriente, então ele ia ao Ocidente, ia navegando pelo Ocidente, até que ele contornaria a Terra e chegaria ao Oriente. Só que ele topou o quê? Com a América no caminho, ele não sabia. Beleza, mas eu vou por que eu estou explicando isso? Para a gente chegar no assunto. Eu sei que pode demorar um pouquinho, mas vou tentar, como eu vou dizer? Vou tentar resumir o máximo que eu puder, beleza? Só que isso aí teve um problema muito sério. Por quê? Porque havia um imaginário na mente da população. E baseado aqui em religião. O que eles achavam, gente? Eles acharam que a Terra era plana, acharam que tinham monstros e grandes criaturas sinistras ali. Então muito bem, então vamos botar aqui o mapa, o slide, para a gente prosseguir. Bom, tá aqui o título. Olha só, gente, primeiro que eu quero falar é o seguinte, eu falei sobre o imaginário. Aqui, eu quero que você repare bem esse mapa, entre aspas, aqui. Isso aqui eu não inventei. Vou até mostrar para vocês onde eu peguei isso aqui, ó. Deixa eu ver. Foi nesse artigo aqui, ó. A influência da religião na ciência, reflexões acerca da natureza da ciência em mapas mundi medievais. Então eu não estou inventando nada, tá? Quem quiser me peça que eu passe esse artigo para vocês. Olha só.
aqui era o imaginário da época, nos mapas medievais. Eles achavam que, até aquela época, eles achavam o seguinte, que eram 3 continentes. Aqui seria a Ásia, aqui seria a Europa e aqui seria a África. E quem seriam esses 3 aqui? Os filhinhos de Noé. Olha como é que a religião estava influenciando isso aí. Aqui seria na Ásia seria o Sem, aqui seria o Jafé na Europa, e aqui na África seria o Cã. Então era isso que eles tinham em mente. Só que não era só isso, gente. Eles acreditavam o seguinte, que a Terra era plana. Vejam aqui, ó. Isso aqui era o imaginário da época, tá? Então, Cristóvão Colombo, ele rompe um pouco com isso aqui, tá? Eles achavam que tinha criaturas aqui de baixo. Isso aqui era a imaginação da época. O que eu falo? Que a religião, ela traz um atraso, ela traz medo, ela traz fantasias, ela traz distorção da realidade. Por quê? Porque isso que a religião faz. As pessoas falam, a religião é coisa boa, é delimitador moral. Pelo contrário, a religião, ela só coloca a fantasia e ela impede muitas vezes o progresso. A pessoa fala assim, mas foi a religião que graças a religiosos que descobriram aqui. É mesmo. É graças a religião que se desenvolveu. Bom, aqui já existiam várias civilizações avançadas, tipo os astecas, os maias. Existiam civilizações avançadas aqui na América Latina. Então, olha só o que eles imaginavam, ó, que a Terra fosse plana, que aqui as caravelas iam cair. Acreditavam que existiam sereias, era isso que eles pensavam, e monstros da pior espécie. Bom, o que vai acontecer, gente? Deixa eu voltar aqui para mim agora. O que vai acontecer? Então, eles tomaram caminhos diferentes, certo? A Espanha tomou o caminho pelo ocidente e Portugal foi tentando margear a África até chegar nas Índias. Então vamos voltar aqui ao slide. Olha só, Cristóvão Colombo em 1492, reparem um pouco nessas datas. 1492 para a primeira viagem, a segunda viagem aqui em 1493, terceira viagem. E depois vem a rota portuguesa, tá? Esses mapas aqui eu peguei tá no Google, é facinho, não estou inventando nada. Bartolomeu Dias em 1488 ele chegou ao Cabo das Tormentas, ele conseguiu cruzar o Cabo das Tormentas, que posteriormente foi batizado como Cabo da Boa Esperança. Aqui no mapa está Cabo da Boa Esperança, mas antes chamou Cabo das Tormentas, certo? E em 1498 chegaram a Calicut com o Vasco da Gama, tá? O que acontece, gente? Nesse caminho entre as embarcações, as viagens, melhor dizendo, entre Portugal e Espanha, eles foram descobrindo caminhos, terras, Ilha da Madeira, Açores, Canárias, eles foram descobrindo, eu falei Açores também, eles foram descobrindo essas terras. E o que acontece? Então eles traçaram o que? Tratados, eles fizeram tratados para delimitar essas terras que eles encontravam e terras que iriam ser encontradas. Reparem no que eu estou falando. Então vamos ao primeiro tratado. Tratado de Toledo, 1480. As terras acima do paralelo das Ilhas Canárias seria o referencial, pertenceriam à Espanha, e as terras encontradas ao sul pertenceriam a Portugal, certo? Então vamos ver aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó, é uma linha imaginária, tá? Um paralelo. O que estivesse acima ia ser da Espanha, o que estivesse abaixo seria de Portugal. Só que isso aí deu um probleminha. Qual foi o probleminha? Isso aí levaria mais vantagem para a Espanha. Então foi substituído. Por qual tratado foi substituído? Pela Bula Intercoetera de 1493. Aquele primeiro tratado foi de 1480, certo? Esse aqui de 1493. Lembrando que Cristóvão Colombo descobriu a América, que na verdade, essa palavra descoberta não foi bem uma descoberta. Ele encontrou esse continente aqui em 1492, tá? Já havia população, já havia seres humanos aqui, então na verdade eles não foi bem uma descoberta. Foi descoberta aos olhos deles, não de quem estava aqui. O que acontece? A Bula Intercoetera de 1493 ela foi mediada pelo Papa Alexandre VI. Bula, gente, é um tratado papal, ou seja, do Papa,
Então o que acontece? A própria igreja negociando com vidas humanas, com as terras que seriam encontradas. Eles sabiam que tinham terras, tinham seres humanos? Claro que sabiam, gente. É claro que sabiam. Mas é uma coisa que eu quero deixar frisada aqui. Que a bula intercoetera foi feita pelo... o Papa mediou isso aqui. Ou seja, e o próprio Papa tratando com vidas humanas como se fossem posses, certo? Como é que seria esse tratado? Olha assim, ó. A referência agora não era mais as Ilhas Canárias, tá? Seria agora as ilhas do Cabo Verde. Ou seja, seria contado 100 léguas e ia traçar uma linha reta. Uma linha vertical, tá? Que é um meridiano. E o que aconteceria? Qual que era o tratado? O que estivesse a oeste dessa linha, essa linha aqui, tá, gente? Depois eu vou usar esse mesmo mapa para falar do Tratado de Tordesilhas. O que estivesse a oeste pertenceria à Espanha e o que estivesse a leste pertenceria a Portugal. Das terras encontradas, tá, gente? Nesse caminho aqui. Lógico que isso não favoreceu muito Portugal. E em 1494 eles fizeram um outro acordo, tá? Que foi o que eu falei agora há pouco. Sobre a bula intercoetera, o que estivesse a oeste seria de Espanha e o que estivesse a leste seria de Portugal. Isso ia favorecer mais a Espanha. Então, em 1494 teve o Tratado de Tordesilhas. Esse ia substituir a bula intercoetera. Olha só, gente, eu vou pegar o mesmo mapa. A referência continuava sendo as ilhas de Cabo Verde, só que agora, em vez de 100 léguas, que era mais ou menos 630, acho que é 635 quilômetros mais ou menos que dá 100 léguas. 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde e traçado um meridiano. O que estivesse a oeste seria da Espanha e o que estivesse a leste seria de Portugal, certo? Bom, e só mudou de 100 para 370 léguas. Bom, o que acontece, gente? Houve as navegações, eles foram encontrando terras, tá? Cristóvão Colombo rompeu com aquele imaginário, ele conseguiu ir pelo Ocidente, só que ele não chegou ao Oriente, encontrou o que nós conhecemos hoje como o continente americano, tá? O que acontece, gente? E fora as outras navegações que tiveram, eles foram encontrando terras no meio do caminho. Eles sabiam que existia seres humanos? É claro que sabiam. E olha que interessante, a própria igreja ajudou a elaborar um tratado que negociava vidas humanas. Por quê? Porque as terras que eles encontraram, que fossem encontradas, foram negociadas nesses tratados que eu falei agora há pouco. E esses tratados, eles não só negociavam o que já tinha sido encontrado, mas aquilo que eles iriam encontrar das novas terras. E a Igreja Católica, o que ela fez? O cristianismo amoroso, bondoso, ajudou a negociar vidas humanas como se fosse o quê? Como se fossem objetos. Agora, qual que foi a motivação para essas navegações? Lógico, o mercado, a Europa estava toda destruída, veio uma série de doenças, já tinha acontecido aquela crise do século XIV até meados do século XV, teve uma retração na Europa. Aí eles que queriam aumentar o mercado, encontrar ouros, negociar, porque agora o comércio com Gênova e Veneza estava ficando muito, muito caro. Havia um monopólio ali. Então o que eles fizeram? Nós temos que chegar até as Índias. Porque lá eles poderiam negociar especiarias, ouro e marfim pela África. E nesse caminho eles foram descobrindo terras e a própria igreja querendo expandir. Outro motivo das navegações também é a expansão do cristianismo, porque eles queriam fazer isso, motivou as navegações. Só que eles fizeram o quê? Eles negociaram com vidas como se fossem nada. Tanto é que nós conhecemos a história. Eles vieram, estupraram, mataram, escravizaram. Tudo o quê? Em nome da fé.
Aí vocês falam, não, eles vieram, eles ensinaram, eles deram civilização, eles deram o conhecimento, a cultura. Não. O que eles fizeram? Eles não deram cultura, eles não ensinaram ali, eles ensinavam a língua para poder ensinar a Bíblia. Para poder ensinar a Bíblia. E sabe o que eles fizeram? Escravizaram, mataram, dominaram, praticamente o que? Dizimaram vidas e mais vidas. Por quê? Porque eles achavam o dono daquilo que não era deles. Eles tomaram, eles roubaram. Aí eu falo, por que eu falo? Isso a escola não te conta. Eu fiz essa volta toda para você entender um pouco como é que foi a história, tá? E para mostrar o quê? Que a Igreja Católica sempre esteve por trás. Porque os governantes eram cristãos. A Igreja, até mesmo o Papa, melhor dizendo, o Papa Alexandre VI, ele intermediou um tratado em 1493, onde dizia que até um tanto lugar, até uma parte ia se traçar um meridiano, e a oeste seria da Espanha e a leste seria de Portugal, independente de quem estivesse ali no meio. As terras iam pertencer a essas nações. E eu vou falar uma coisa, gente. Quando houve aquela briga, e prestem bem atenção, quando houve a bula intercoetera e o Tratado de Tordesilhas, por quê? Porque a bula intercoetera ia favorecer a Espanha. Por que eles fizeram o Tratado de Tordesilhas? Eles sabiam que existiam terras, ou melhor, que existiam terras ali, claro. Ah, mas o Brasil foi descoberto em 90. Não foi descoberto, ele foi invadido. Em 1500. Oficialmente sim, mas eles sabiam que tinha terras ali? Sabiam. Por quê? Por que então eles fizeram esse novo tratado para negociar as terras? Por quê? Porque eles não queriam negociar com nada. Ninguém faz isso. Eles sabiam que tinham terras? Sabiam. Eles sabiam. E isso, quem estava por trás de toda essa cachorrada? A igreja. No caso da Igreja Católica, né? Que aqui na América Latina, quem dizimou, fez o estardalhaço aqui foi quem? Foi a Igreja Católica. Diferente da América do Norte, provavelmente Estados Unidos, né? Que foi a Igreja Evangélica, também que fizeram a protestante, que fizeram também barbaridades ao norte. Mas vamos falar só daqui, desses tratados. Será que nós podemos negociar? Será que isso é ético? Agora vamos sair um pouquinho aqui dos tratados e vamos refletir um pouquinho. Será que isso é ético? Você negociar vidas humanas? Matar, roubar? Pelo que eu sei, essa época aí, século XIV, século XV, século XVI, XVII, XVIII, que aconteceu tudo que nós conhecemos de ruim nesse continente aqui, e principalmente no nosso país, no Brasil, já era o chamado época da Nova Aliança, né? Que eles falam que aquela época que o exército matava, na época era o exército de Israel, na Bíblia, era só no Antigo Testamento. Mas pelo que eu saiba, a igreja, ela vivia o novo. Ué, tem algo ético nisso aí? Tem algo ético nisso aí? Você negociar terras com seres humanos, porque eles sabiam que tinham. Eles sabiam que tinham seres humanos ali. E as pessoas pegarem, escravizarem, depois eles trouxeram de outro continente, que foi da África, para cá, escravos, mataram vários índios, porque muitos índios preferiam morrer a serem escravizados. Aí é daí que vem o mito, esse mito aí que pessoas falam que índio é preguiçoso. Não, a configuração social de um índio é diferente da nossa sociedade. O índio, ele quer viver em harmonia com a terra. O índio não tem aquele negócio, eu vou acumular. Não. O índio, ele tinha a cultura seguinte: tô com fome, caço e satisfaço. Pronto. Não era aquela a cultura que o europeu tem, ou a cultura que nós temos hoje aqui no Brasil e a maioria das sociedades modernas de eu tenho que acumular e ostentar. Não. Agora, quem ajudou a abrir estradas? Os índios. Quem ajudou a abrir estradas? Os índios, vocês sabiam disso? Estuda um pouquinho. Aí eu fico vendo pessoas falando que índio é preguiçoso. Não. Mas voltando, muitos índios preferiam a morte, muitos foram mortos, tanto que boa parte foi dizimada. Por quem? Quem fez isso? Igreja. Aí quando nós falamos do cristianismo hoje, ele é taxado como intolerante, é taxado como
uma pessoa que discursa ódio. Mas vem cá, sou eu que fiz um tratado negociando vidas? Eu vou encontrar terras aqui, eu não conhecia, são novas para mim, agora eu vou invadir aquilo lá e vou fazer um tratado com o governador, com o presidente. Eu quero uma parte vai para mim, outra parte vai para aquela pessoa. Fui eu que fiz isso? Não fui eu que fiz isso. Foram o quê? Homens cristãos. Porque esses impérios, na época era o Império de Portugal, era um reinado, melhor dizendo, era o quê? Eram cristãos. Tanto é que um dos tratados foi mediado por um papa. Então, gente, é isso que eu falo. Leia, estude, tá? Porque às vezes fala, mas foi o cristianismo que ajudou no desenvolvimento. Não. Boa parte poderia ser evitada, sabe como? Primeiro, teve a Guerra dos 100 Anos, antes dessas navegações, que ajudou a trazer uma pobreza extrema, tá? Ainda teve a peste negra, que teve lá aquela peste negra que estava matando geral. E se não fosse isso, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos e a peste negra, por que teve a peste negra? A Igreja Católica também envolvida. Mataram os gatos. A pessoa fala que é mito. Não foi mito, não. Mataram os gatos por causa que era acusado de bruxaria, e os gatos se espalharam. Tudo isso aí foi por causa do cristianismo. E além disso, quando eles tinham condições de navegações, não foi ainda tão rápido. Por quê? Porque ainda tinha a visão limitada da terra plana que eles acreditavam, tá? Em parte, Cristóvão Colombo rompeu com isso aí, mas a qual custo? A qual preço? É isso que você tem que entender, é isso que nós temos que refletir. Como eu falei, tem muita gente que gosta quando eu falo dos absurdos da Bíblia. É lógico que eu vou falar mesmo, não vou parar de falar não, porque há pessoas novas chegando aqui, há pessoas que estão na dúvida, estão saindo, então eu vou ter que retomar esses assuntos. Mas assuntos assim, tem gente que não fala. Isso que eu estou falando aqui, já vou terminar. A escola não conta, o pastor não conta, o padre muito menos, o papa vai falar isso? Não vai, jamais. Porque ele vai testemunhar contra a própria instituição. Aí fazer igual o João Paulo II fez, diante de tanta calamidade, diante de tanta atrocidade, principalmente que houve na guerra, na Segunda Guerra, e que o Hitler fez com aquele outro padre lá, eu esqueci o padre, não, Papa. Agora eu esqueci o nome do Papa. Depois eu vou colocar aqui na hora da edição. O que acontece? Aí vem o Papa João Paulo II, na época que ele estava vivo, e fala: pede perdão. Pedir perdão por algo que fez antes? Não. Agora, isso aqui que eu estou te contando, o Papa não vai contar. Ele não é maluco. Ele vai falar contra a própria instituição? Ele não vai. Por quê? Já é um idoso. Ele vai conseguir mais alguma coisa e sair dali? Não vai. Embora ele tenha aquela figura de bondoso, mas não é tão bondoso assim, né? Quando as pessoas estavam pegando na mão dele, aí ele estava falando, a chinesa, que é uma chinesinha lá, acho que era chinesa, japonesa, sei lá, a moça pegou ele assim, aí dizem que ali começou o coronavírus. Não foi ali não, gente. Aí deu um tapa na mão dela. Ué, será que ele é tão manso assim como dizem? Sabe? O pastor não vai te contar isso. O teu professor da escola dominical jamais vai te contar isso, tá? Então, gente, estudem. Por isso que eu falo, estudem, tá? Aquele mapa que eu te mostrei do imaginário, aquele primeiro do mapa mundi na época da Idade Média, aquilo ali eu não tirei da minha cabeça não inventei, não fiz em Photoshop não. Claro, alguém elaborou aquilo ali, pegou os documentos que mostram como é que era a visão deles e fez aquela ilustração, mas eu não peguei isso aqui e inventei não, isso aqui tem fonte. Peguei um artigo sério, um artigo científico da área. Então, as evidências estão aí. O cristianismo não foi essa religião de amor como pintam. O cristianismo, ele detonou, matou, escravizou, roubou, fez o que você pode imaginar de pior em nossa sociedade, que hoje tem essa herança aí dessa religião. Aí as pessoas pensam que eles deixaram o quê? O idioma,
que mudaram o idioma, que era outro, eram vários idiomas, deixaram o idioma e deixaram a religião. Quando eu digo que a religião é uma produção cultural, é isso aí. Deixaram a religião. As pessoas pensam que, eu vou fazer um outro vídeo, porque isso aqui é só a introdução ao Deus que veio de navio. Ou melhor, Deus que veio de barco. Eu vou jogar de barco, foi de caravela na verdade, mas que veio de barco, que veio de caravela esse Deus. Por quê? Porque foi a religião que trouxe e que massacrou, destruiu as religiões que tinham aqui e implantaram o cristianismo. Aí vem hoje as pessoas pensando que foi o cristianismo que veio por causa que Jesus, ele morreu por alguém e que deu poder para pregar. Não foi nada disso. Isso aqui foi invadido. Isso aqui foi negociado, dominado, devastado. Aí de quebra jogaram essa religião aí. Aí eu fico vendo pessoas cristãs, principalmente evangélicos, porque depois cresceu bastante, sabe? E graças a quem? Graças à expansão católica, porque era o cristianismo, mas antes não podia outra religião aqui, uma outra vertente, não podia. Aí ele pensa que isso é obra do Espírito Santo. Não é obra do Espírito Santo. Isso é uma produção humana, só isso. Claro, através de guerra, através de conquista, como eu falei aqui, através de domínio. Foi assim que o cristianismo chegou. Foi assim que o Deus Javé chegou aqui. Ou Jesus, porque falam que Jesus e Javé são a mesma pessoa, esses dois, não é que falam o cristianismo? Então, acha que foi a unção de Jesus que convenceu as pessoas? Não foi não, gente. O convencimento foi a espada, foi derramamento de sangue. E voltando, negociaram as vidas humanas. Então, gente, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Já falei demais. Estude, você verá, e vá até onde as evidências estão mostrando. Um grande abraço a todos, até a próxima, sucesso a todos e tchau, tchau.